O Husserl teve 3 filhos, 2 homens e 1 mulher. O filho mais novo dele, todo, foi soldado durante a Primeira Guerra Mundial, o mais velho também. Esse filho mais novo morreu durante a guerra e o mais velho foi ferido, mas não gravemente. A filha dele foi ser enfermeira durante a guerra. Em 1887, o Husserl, querendo seguir a carreira universitária, teve que apresentar uma tese que ele fez sob orientação de Carl Stumpf. Era uma tese sobre o conceito de número. Nós sabemos que essa questão da origem do número 1, até hoje, é uma questão em aberto para a discussão matemática e filosófica. A questão da origem do número. Ele fez essa tese para quê? Porque para ser professor naquela época tinha que ter uma tese sob orientação de um outro professor, que foi o que ele fez. E aí foi designado como encarregado de cursos na Universidade de Halle, na Alemanha. Em seguida, em 1901, ele foi nomeado professor extraordinário em Göttingen e finalmente professor titular em Friburgo. Dentre os diversos discípulos que ele teve, eu vou citar alguns que foram ficar famosos, digamos assim. Nós temos o Reinach, Konrad Marcius, Alexandre Poiré, Jean Herb, Roman Ingarden, Fritz Kaufmann e Edith Stein. Só um parênteses aqui que eu quero abrir. Edith Stein participava do grupo fenomenológico sob orientação do Husserl, ajudou a organizar os textos do Fleischmann para publicar a obra do Husserl sobre a consciência íntima do tempo, questão da temporalidade, mas ela nunca foi professora universitária. Por quê? Porque na Alemanha, naquela época, como aliás em outras universidades europeias, mulher não podia ser professora universitária. Aliás, a mulher não podia ser professora universitária, não podia ser engenheira, não podia ser médica. Por quê? Porque ela tinha uma inteligência, diziam eles, inferior, né, à do homem. E, portanto, elas não têm competência para fazer essas disciplinas. Elas podem ser professoras de ensino médico, nada. A Edith Stein podia ser professora universitária. Edith Stein, que era judia, se converteu ao catolicismo, depois foi ser freira enclausurada, freira carmelita, teve no convento a missão dada pela sua superiora de escrever sobre filosofia e praticamente os textos publicados depois sobre a Edith Stein foram feitos nesse período que ela teve enclausurada. Foi, como nós sabemos, como judeu, né, presa no convento e levada para Auschwitz, onde morreu na câmara de gás. Em 1928, o Husserl se aposentou, em 1928. E em 1933, já com a subida do Hitler ao poder, o nazismo, portanto, foi publicada uma lei pelo nacional-socialismo, o nazismo, que interditava a função pública aos judeus e o acesso à universidade de alunos judeus. Assim, Husserl teve que deixar de continuar dando algumas aulas que ele dava, mesmo aposentado, foi proibido, não recebiam mais salários, e o filho dele, o mais velho, Gerhard, que era professor universitário, formado em Direito, teve que também se afastar. O filho dele, na medida que foi afastado, que não tinha dinheiro, não podia trabalhar, porque não dava trabalho ao judeu, não podia. Ele acabou emigrando para os Estados Unidos durante toda
em 1938, em abril de 1938. Mas ele foi, e ele era proibido de dar aulas, de dar conferência na Alemanha, não podia fazer nada disso mais, desde a ascensão do Hitler ao poder como primeiro-ministro. Os judeus estavam proibidos de toda e qualquer atividade intelectual e cultural. Foi convidado o Lúcio, no entanto, em 1935, para dar uma palestra em Viena e outra em dezembro de 1935 em Praga. Esta palestra, esta conferência em Viena, em 1935, foi intitulada A Filosofia na Crise da Humanidade Europeia, que vai possibilitar o surgimento adiante da última obra que fica inacabada, Crise da Ciência e da Humanidade Europeia, a famosa obra A Crise, como mais dizemos. Em 1935 ainda, mas agora em dezembro, em Praga, o Russell retoma esse tema de modo mais sistemático e intitula essa conferência, que gera a obra que fica póstuma, inacabada, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Essa obra foi publicada graças a Eugene Fink, que era amigo, discípulo do Russell, que organizou os textos com a autorização da mulher do Russell para publicar a obra Crises, que tem a primeira parte desenvolvida pelo Russell e a segunda parte, que são as conferências e depois as anotações que ele tinha feito. É assim que a obra se apresenta hoje em dia. Isso, portanto, vai para vocês terem uma pequena ideia da trajetória de vida do Russell. O Russell teve a possibilidade de sair da Alemanha, foi convidado para ir para os Estados Unidos, para ir para a terra do jogo dos Estados Unidos, lá em... não lembro o nome da cidade, esqueci agora, não posso. Mas ele não quis, ele queria ficar na Alemanha, ele não se julgava um não alemão, mas ele não tinha mais direito a se dizer cidadão alemão. Todo judeu não podia mais dizer cidadão alemão. Então, muitos imigraram antes mesmo de começar a ter a morte sistematizada pelo nazismo. Mas já havia campos de concentração. O Russo presenciou e soube da queimação que fizeram de livros das bibliotecas, principalmente dos judeus, com certeza os seus. As suas obras não foram perdidas, por quê? Porque os discípulos de Russell, alguns conseguiram guardar, mandar para a Inglaterra, ou então guardar os manuscritos todos, graças à atuação do franciscano Van Breger, que era professor em Louvain, mas amigo do grupo de fenomenologia, e que teve a preocupação de trazer toda a documentação do Russell, com a autorização da esposa, para a Bélgica, através de toda uma trajetória de papéis e de livros vindo nos conventos até chegar em Louvain. Vinda da Alemanha, perto de Munique, para chegar em Louvain. E guardou aquilo com todo carinho, que não pudesse ser descoberto pelos alemães, quando de fato não foi, quando da ocupação da Bélgica pelos nazistas. O Van Breger é quem conseguiu também, junto com a esposa de Russell, que as cinzas de Russell fossem levadas para a Bélgica, para Louvain. E ela veio junto, foi a sorte dela, porque senão ela ia parar num campo de concentração no ano seguinte. E na Bélgica, ela se refugiou com outras identidades e outras coisas mais, num convento de enclausuradas beneditinas, lá em Louvain. Ela viveu lá até a morte, como freira, embora não fosse freira, não fosse católica. Mas foi o destino que ela teve. Então, isso para situar um pouco, um panorama em que a fenomenologia
se moveu. E por que está ligado tudo isso a um problema histórico, que é a questão do nosso tempo, da fenomenologia e a questão da história. A pergunta que eu fiz foi esta: o interesse de Russell pela história, que é central na sua obra, Crise da Ciência e da Humanidade Europeia, foi devido à sua situação da época em que ele se encontrava no seu tempo, com o advento do nazismo? Ou foi a busca do fundamento da vida transcendental, que pela questão da redução do mundo factual nos conduz à historicidade transcendental? O tema da redução está colocado pelos primeiros textos do Russell. A redução nada mais é do que uma colocação, entre parênteses, de determinadas questões mundanas para se chegar ao núcleo do que é fundamental, essencial e invariante daquele fenômeno, daquela situação que se mostra, daquela condição que se apresenta. Esta questão, portanto, é interpretada se a história foi base para a filosofia de Russell ou se ela é, por causa das circunstâncias históricas de pré-guerra, de nazismo, de perseguição de Deus, que ele vivenciou. Essa questão é interpretada diferentemente por diversos autores que se dedicam aos estudos sobre a fenomenologia de Russell. Assim, por exemplo, nós temos o Ingarden, como eu já disse, foi um discípulo Russell, que afirma que o interesse de Russell pela história é meramente heurístico, devido à situação histórica